Um recado bem maravilhoso pra vocês. Acho que a luz tá melhor, porque a luz natural não deu muito certo, não. Mas eu vim falar pra vocês aqui que é um novo projeto que a gente tá fazendo sobre educação contemporânea e vai ficar muito legal, que é um projeto maravilhoso. Tem gente maravilhosa, tem super editor que a gente tá trabalhando, que é a Milena, e várias pessoas que estão trabalhando nesse projeto. Então eu espero que vocês assistam. Bom dia! Está começando mais o JHC, Jornal de História Contemporânea. E hoje vamos falar sobre educação contemporânea, tempo de crise, tempo de mudanças, expansão do ensino, realizações da escola nova, educação de inspiração e socialista, o desvio do totalitarismo, nazismo, fascismo e stalinismo, Paris, maio de 1968, a escola e a sociedade da informação. Agora a gente vai conversar com a nossa especialista. O que você está achando desse projeto? Maravilhoso. E você, Yara, tá aprendendo demais? Estou. Mulheres de muitas palavras. Agora voltamos para uma entrevista com a nossa especialista Paola Albuquerque, que vai falar um pouco sobre a história da educação contemporânea. Tudo bem? Tudo bom? Então, é um prazer estar aqui nisso. Agora a gente vai entrevistar a Paola Albuquerque, que vai contar um pouquinho pra gente sobre a educação da história contemporânea. Então, Paola, fala pra gente qual foi a mais importante organização criada no século XIX, em qual contexto, e dentre seus vários órgãos especializados, há algum que tem foco na educação? Primeiramente, a organização foi a ONU, que é a Organização das Nações Unidas, e ela foi criada depois da Segunda Guerra Mundial, que durou de 1939 a 1945, e ela tem um foco em quê? Na paz, né, e na preservação dos direitos humanos. E assim, uma organização com foco na educação, que é a Unesco. Muito bem. Qual o confronto da época ameaçava a paz mundial? Depois da Segunda Guerra, os Estados Unidos alcançou uma posição hegemônica, tanto economicamente quanto na sua posição bélica, né? Até que houve a corrida armamentista. Então, a União Soviética entrou numa guerra fria. É importante ressaltar que não houve confronto direto, mas ameaçava constantemente a paz mundial. Entendi, certo. O que foi a paulatina de descolonização da África e da Ásia? Olha, foi um processo pelo qual muitas das antigas colônias, ao se libertar, aderiram ao socialismo. Entendi. Explique agora o conceito de terceiro mundo. Olha, o terceiro mundo era os países que ficavam às margens do primeiro e do segundo mundo, que é o quê? Que eram os países mais desenvolvidos. E o terceiro mundo ficava com um país subdesenvolvido ou pouco desenvolvido. Entendi. A partir de qual década se tornou marcante a mobilização das minorias? Olha, foi a partir da década de 1960, com o movimento negro, com o movimento estudantil, que foi em Paris de 1968, com movimentos socialistas, tudo em prol dos direitos humanos mesmo. Entendi. Agora vamos para a última pergunta. Qual fenômeno, estimulado pelos avanços tecnológicos, provocou alteração nas acelerações sociais? Olha, foi com a globalização, né? Que teve que sempre se reformular tanto a escola, quanto o trabalho, quanto essas relações em si. Entendi. Encerramos aqui a nossa entrevista. Muito obrigada. Obrigada a você, querida. Bom, que Paula deu pra gente essa aula um pouco sobre esse tema tão importante para a nossa educação. Agora a gente vai com outro assunto: tempo de crise, tempo de mudanças e a expansão do ensino, com a nossa correspondente Angélica. Boa tarde, pessoal. E hoje vou estar falando com vocês do assunto do tempo de crise e tempo de mudanças que a humanidade está passando. Podemos identificar que a crise da humanidade passa na transição do milênio, que ocorre no século XX, passando por notáveis transformações, sendo ela no campo, na cidade e na mentalidade. Esse período, observa-se que a humanidade encontra-se na transposição de uma nova era, que exige novos valores e paradigmas. Desde o século
Esboçava-se a escola laica, gratuita e universal. Uma escola que, por sua vez, teve uma importância na sociedade. A educação, por sua vez, transmite a cultura e a formação da cidadania, formando assim o cidadão político que irá conhecer seus direitos e seus deveres. Esses projetos educacionais representam a esperança de democratização na sociedade. Alguns teóricos destacam que esse projeto elabora só as ideias da classe dominante. Nesse último século, podemos observar a alteração da política na educação que posta em serviço da doutrinação pelos estados totalitários, fascismo, nazismo e stalinismo. Vou falar para vocês um pouco da expansão do ensino. Devido ao crescimento das indústrias e da explosão demográfica, a escola pública leiga, gratuita e obrigatória tornou-se mais importante na humanidade, sendo assim com a ampliação dos 3 níveis de ensino, o fundamental, o secundário e o superior, que deveu-se à expansão da indústria e do comércio, a diversificação das profissões técnicas e dos quadros burocráticos na administração e organização dos negócios. No final do século XIX, na década de 1940, verificou-se uma maior mobilidade e ascensão social, sobretudo para a classe média. Nesse período surgiu uma nova classe média, formada pelos colarinhos brancos, sendo eles gerentes, vendedores, empregados de escritório e profissionais liberais assalariados. Fica aqui mais uma reportagem de Angélica Inácia. Boa tarde. Obrigada, Angélica. Agora a gente vai para a nossa correspondente Gabriela Margarida, que vai falar um pouquinho sobre as realizações da Escola Nova. Bom dia, estamos aqui nos estúdios do JHC de Paris para falar um pouco mais sobre a Escola Nova. Após a Revolução Industrial, os burgueses necessitou de uma nova escola para que atendesse a eles. A Escola Nova é um movimento fundado por educadores europeus e norte-americanos. Se deu nos fins do século XIX e eles queriam uma nova compreensão da infância e criticavam um pouco a escola tradicional. Esse movimento iniciou pelo Albert Home, na Inglaterra, em 1889. E alguns colaboradores foram Freinet, Celestin e Feltre. Aldo Freire fundou a Boreal Internacional das Escolas Novas. Essa Boreal era uma escola que tinha todos os princípios e os itens de que todas as escolas novas deveriam ter. E pelo menos essas escolas novas que gostariam de se fundar novamente, deveriam ter pelo menos 2/3 desses itens, desses princípios fundados pela Escola Boreal. Alguns princípios eram educação integral, que é a educação intelectual, educação moral e física, educação prática, obrigatoriedade em trabalhos manuais, atividade de vida no campo, internato e outros. A Escola Nova queria a introdução de novas tecnologias, a substituição de provas por testes, adaptação nas fases do ensino e outras coisas. Ela colocava o aluno como o centro dessa educação e sempre estimulando para que ele pudesse fazer e dar o seu melhor. É isso, voltamos para o estúdio com Thelma e Letícia. Gabi, um beijo, linda. Agora a gente vai com a educação e inspiração socialista, com outra Gabriela, mas não menos importante, Gabriela Magda. Bom dia, estamos aqui diretamente na Rússia, no estúdio do JHC. Hoje nós vamos falar sobre a educação de inspiração socialista. Ela ocorreu no século XX, que teve a inspiração, quando eles repensaram os teóricos Marx e Engels, após a Revolução Russa de 1917. Nessa fase, a contribuição de Lenin, ela destacou-se porque ele contrapôs as ideias revisionistas, restabelecendo a doutrina de Marx e Engels, que passou a ser oficialmente chamada como marxismo e o leninismo.
Após todo esse sucesso da Revolução, o Lenin ele assumiu o poder até a sua morte precoce, que foi quando foi substituído por Stalin. A União Soviética, depois da Revolução, ela se transformou em uma potência industrializada, conseguindo assim resolver problemas sociais, como moradia, saúde, educações, e sem contar também que resolveu aquelas condições que a Rússia antes enfrentava, sendo semi-feudal. Se destacou também que todos os países socialistas, eles conseguiram erradicar o analfabetismo. A democracia, ela se destacou pela distribuição mais justa dos bens. Porém, a liberdade individual de expressão foi sufocada. A educação na União Soviética, igual eu disse, ela foi inspirada em Marx e o Engels. Então, a educação em qualquer um dos países socialistas, o interesse prioritário ele foi a educação popular, tanto no marxismo, que era a nova doutrina que eles estabeleceram, como também pela garantia da universalização da escola elementar gratuita e obrigatória. No início, a sociedade ela foi regimentada para o esforço comum da alfabetização, valorizando assim o trabalho coletivo, a auto-organização dos estudantes e também a ligação entre o trabalho intelectual e manual. Após a Revolução de 1917, ainda no governo de Lenin e já nos meados do endurecimento da gestão de Stalin, a União Soviética ela predominava o entusiasmo pela educação, sendo que necessitando formar novos um novo cidadão da sociedade revolucionista. Isso foi um grande desafio para o ministro Lunacharsky e a Nadeska Krupskaya, que era companheira de Lenin na época, pois 80% da população ela era analfabeta. O ensino religioso ele foi suprimido, então não tinha mais ensino religioso e passou a ser somente a doutrina marxista-leninista. Foi a doutrina que foi adotada nessa época para a educação mesmo. A prioridade na educação ela foi voltada para a cultura e para a área científica também, onde que mais tarde veio o dualismo novamente, que a escola volta a prevalecer com a criação de escolas profissionais e separadas, das escolas de formações. Muito obrigada, Letícia e Thelma. Voltamos com vocês. Obrigada, Gabriela Magda. Agora a gente vai para Paris, maio de 1968, onde há os movimentos estudantis, com a nossa correspondente, Edna Alva. Bom dia. Vou falar um pouco sobre a Revolução de 1950, a Revolução em Paris, que se deu na França em 1968. Essa revolução aconteceu pelos estudantes que reivindicaram a liberdade crítica e moral sexual da burguesia. Os estudantes enfrentaram a polícia com barricadas e carros tombados, derrubando árvores e paralelepípedos. Os operários aderiram-se a essa greve. E essa revolta foi por um trabalho árduo que sustentava a pressão dos desejos. Esse conflito atingiu os países, inclusive o Brasil. Os estudantes reivindicaram a maior participação nas escolas e na política. Em razão dessas reivindicações, ficaram umas lacunas na nossa sociedade. Em 1970, o Ivan Lins propôs a desescolarização da sociedade, as teorias da educação, que seriam as propostas alternativas. Relembrando que os inspiradores desta revolução de 1978 foi o filósofo Jean Paul, francês, e o alemão Herbert Marcuse, alemão. E essa revolução
foi desenvolvida contra a cultura juvenil, o movimento hippie que defendia-se a paz e o amor. Obrigada e um bom dia. Obrigada, Edinalva. Agora a gente vai com a nossa última correspondente, que vai falar um pouquinho sobre a Escola Nova e a Sociedade da Informação, com as nossas correspondentes Natália e Thaisa. Podia falar comigo pelo telefone, né? Seria uma boa. Já gravou, né? Já. Então, Bom dia! Hoje falaremos sobre a escola e a sociedade de informação. É muito discutido o uso das modernas técnicas na educação. De um lado, está uma postura conservadora, que resiste a qualquer inovação técnica. Por outro, há o risco do tecnismo, na exaltação desmedida da técnica. Os recursos da tecnologia são utilizados tanto nos modernos designs como na arquitetura escolar. Antes, as escolas pareciam cavernas ou prisões. A partir do século XX, recursos audiovisuais já se encontravam disponíveis em sala de aula. Retroprojetores, diapositivos, discos, fitas, entre outros. Instrumentos que foram sendo refinados à medida que o mercado oferecia outros produtos, como CDs, DVDs e computadores. A evolução tecnológica daquele século, a cibernética, nos introduziu na chamada sociedade da informação. No mundo contemporâneo, o computador entrou nos diversos campos. Já na era da informática, as escolas não podem permanecer reclusas em plena época de globalização da informação. São de grande ajuda para os usuários os bancos de dados facilmente acessados por meio da internet, exigindo a rápida adaptação das escolas aos tempos marcados pela velocidade da mudança e pelo volume crescente da informação. Atualmente, estamos no início desse processo, em que o computador vem sendo usado nas escolas, como meio de armazenamento de dados e como linguagem a ser aprendida, em um mundo de computadores. Diante da necessidade de democratizar o ensino e ampliar a rede escolar, haverá economia de esforços e melhor aproveitamento do professor, que, liberto das funções de informação e de repetição, poderá desempenhar melhor um papel que é só seu e que jamais será transferido para máquina alguma: a discussão, interpretação e crítica das informações. Bom dia, gente. Meu nome é Thaisa, eu sou amiga da Natália. Como eu percebi que ela perdeu, né, a conferência aí, né, a conexão dela caiu, eu vou estar terminando de passar o assunto, né, para vocês, pois a pesquisa foi feita por nós duas. Bom, eu vou estar dando início falando aqui sobre a técnica regular, que a técnica regular, ela nem sempre teve a utilização nos países em desenvolvimento. Sim, os países em desenvolvimento não tinham essa técnica regular, então o que acontecia? Os fatores que influenciavam para que isso não acontecesse na época seria o gasto dispendioso de instalações, o despreparo dos professores, até mesmo, né, a resistência deles sobre as inovações e a dificuldade de adaptação ao esquema rígido de horários das escolas. A ampliação dessas informações na época causou um grande desafio democrático, que era diminuir a porcentagem de analfabetos digitais daquela época. A moderna tecnologia aplicada ao ensino, ela não era bem explorada, pois a finalidade dela seria motivar, né, os alunos, mas o que aconteceu na realidade foi que ela virou um instrumento fundamental e uma revolução de aprendizagem. O avanço tecnológico do século XX teve um grande desafio decorrente, né, às técnicas pelo fato de ter tido alterações no campo e nas indústrias, com a chegada das máquinas robóticas para que eles pudessem acelerar o processo, né, a produção no caso. Então, com a chegada dessas máquinas, eles exigiam novas maneiras de ensino, né, as maneiras mais rápidas. Então, a exigência do mercado de trabalho naquela época foi a alfabetização em massa, trabalhadores especializados para que dessem conta do trabalho, né, que estava sendo proposto pelas indústrias,
E a preocupação maior dos pedagogos da época eram as duas linhas de ensino, que seria a primeira, a educação humanística, e a segunda, a educação para o trabalho. Na verdade, os professores eles não queriam que a sua tarefa fosse apenas ensinar eles, a se prepararem para o mercado de trabalho, mas eles queriam também ensinar que os cidadãos fossem críticos e conscientes já naquela época. A escola contemporânea sofre influência dos meios de comunicação de massa entre crianças e jovens, acontecendo alguns casos de educação informal e a incisiva, que a família não faz parte da educação daquele jovem ou até mesmo daquela criança. Sabemos que a mídia estimula o consumismo, valorizando essa cultura de massa. Isso pode afetar o trabalho do educador e do pedagogo, pois há uma grande quantidade de informações sendo expostas a essas crianças. A gente pode estar diante dessas informações, podemos perceber que o problema educacional não está apenas em utilizar a tecnologia, mas questionar como vai ser daqui em diante uma pedagogia que realmente oriente o cidadão para compreender o mundo transformado pela técnica e atuar sobre ele de maneira crítica, mas ainda, que possamos aprender de modo contínuo, tanto professores quanto alunos, que essas transformações são recorrentes à nossa sociedade. Bom, o que eu tinha para passar para vocês é isso. Espero que vocês tenham entendido um pouco sobre o nosso tema, gostaria de agradecer a atenção de vocês e o resto da explicação vai ficar aí com a professora Adriana Piva. Eu não sei falar. Abdolshon. Fala do jeito que escreve mesmo. Abdolshon. Iniciou pelo Abdolshon. Até eu nem levando. Você faz educação, viu? Então, não faço nada de levantar. Obrigada. Um bom dia.